Olá pessoal, bom dia. Eu estou fazendo essa videoaula falando sobre período transiente. É um conteúdo básico com a finalidade de enriquecer aí o entendimento sobre o assunto a nível técnico, certo? É um conteúdo bem básico para quem quer aprofundar o conhecimento técnico na área de elétrica, eletromecânica, eletrotécnica, certo? E para concluir na área de sistemas elétricos, certo? Beleza. Eu vou falar para vocês o que é transiente, né? Período transiente. Transiente é geralmente o início da resposta do sistema a uma excitação, certo? Geralmente a gente analisa, eu vou fazer um gráfico simples aqui. A gente faz a análise a partir da excitação, a partir do início do sistema. Vamos voltar aqui a um gráfico de um motor, de uma máquina elétrica. Aqui é o eixo do tempo, certo? Aqui é a amplitude, pode ser velocidade, enfim. Aqui a gente vai ter como amplitude de tensão. Com o passar do tempo, quando você energiza a máquina, ela vai aumentando a velocidade até atingir um regime permanente, certo? Esse primeiro intervalo é o intervalo de período de transitório. Por quê? É um período que tem um intervalo pequeno, é um período transitório, ele termina, ele tem um tempo de transitório, ele não é permanente, certo? Então, esse intervalo a gente chama de período transitório da máquina, certo? Após um tempo definido, que é definido matematicamente, essa máquina a gente considera que ela atingiu o seu estado regime permanente ou estado estacionário, certo? Beleza, a gente não está aqui para discutir esses aspectos minuciosos, certo? A gente está falando mais sobre o conceito de regime de período transitório, certo? Essa forma de resposta que a gente tem dessa curva dentro desse período transitório, ela depende muito do tipo de carga, certo? Nesse caso aqui, a gente tem uma máquina elétrica, certo? A gente tem um motor, certo? Um motor, uma máquina elétrica, certo? Digamos que a gente tenha uma lâmpada, certo? Lembrando que o motor ele é uma carga que tem predominância indutiva, certo? Digamos que a gente tem uma lâmpada. Como seria o, o sinal, a resposta dessa carga dentro do período de transiente, da resposta dentro do transitório? Como seria? Lembrando, pessoal, que esse tempo aqui é na casa dos milissegundos, certo? É muito rápido, é logo no início da excitação da carga, certo? Seria algo nesse sentido assim, ó. Seria algo, eu vou fazer ele começando um pouquinho para frente da lâmpada, seria algo mais ou menos assim. Por quê? Porque quando você liga a chave, ela sobe de uma vez e liga, ela acende e continua ligada, certo? Ela atinge o seu regime permanente, que é o estado ligado. Dessa forma, a gente tem essa resposta. Você vê que o tempo para ela atingir o regime permanente de uma lâmpada, ele é muito menor do que que é mais ou menos esse tempo aqui, ele é muito menor que o tempo de um motor, certo? O motor demora muito, segundos, certo? 9 segundos, 8 segundos, dependendo da inércia da máquina, certo? Uma lâmpada, ela é milissegundos, certo? Então, vai depender muito
da carga, do tipo de carga que eu tenho sendo excitada, vai depender da carga, para modelar a minha curva dentro do meu período de transitório, certo? Beleza, aqui eu tenho uma lâmpada, uma carga mais resistiva, certo? Aqui eu tenho uma resposta de uma máquina indutiva, um motor, certo? E aqui em cima eu tenho um circuito que eu desenhei para explicar mais ou menos como que seria na prática a coleta desse sinal. Nesse caso aqui, eu tenho uma fonte geradora senoidal. Digamos que essa carga aqui poderia ser uma lâmpada, por exemplo. Aqui eu colocaria um interruptor para pegar esse sinal aqui, por exemplo. Aqui eu tenho a minha fonte senoidal, aqui o interruptor, aqui a minha lâmpada e aqui eu colocaria um osciloscópio e configuraria o osciloscópio para poder pegar o meu período transiente. Tem uma configuração específica para pegar esse tipo de resposta, porque ela tem que ser pegada bem vagarosamente, a amostragem tem que ser mais lenta, se não me engano. Enfim, dessa forma, quando eu fechar a minha chave, o meu osciloscópio vai detectar, certo? E vai fazer a captura justamente dessa parte da curva, que é a parte do meu período transiente, certo? Então, na prática, o circuito seria esse aqui, para você conseguir realizar a verificação gráfica da resposta ao transitório, da resposta do sistema, da parte de transitório dele, antes dele alcançar o regime de estado permanente. Lembrando que nessa parte o sistema já se encontra em estado permanente, não sendo mais de interesse a análise, certo? Lembrando que a dinâmica do sistema está contida toda nessa parte de transitório. Por isso que ela é tão importante dentro do estudo da característica da dinâmica do sistema, certo? E é basicamente isso, pessoal. Para resumir, lembrando que cada carga, cada tipo de carga possui uma resposta diferente, certo? Se eu tenho um indutor, se eu tenho um capacitor, se eu tenho um resistor, isso tudo tem a ver com a questão de amortecimento do sistema. Dentro da engenharia, a gente relaciona, isso está intrinsecamente relacionado com a parte de amortecimento, mas dentro dos conceitos técnicos, isso não tem muito interesse. O importante na parte técnica é você saber quanto tempo esse sistema geralmente demora para poder atingir o estado de funcionamento permanente, certo? Se ele tem um pico quando você energiza ele tem um pico. No caso da lâmpada, se você colocar um osciloscópio, provavelmente você pode talvez ver algum ruídozinho aqui ou não. Enfim, cada carga tem uma característica, certo? E é isso aí, pessoal.